A bomba estourou em Brasília. Marco Rubio deu um ultimato direto a Lula. Se Alexandre de Moraes tentar derrubar, enfraquecer ou reinterpretar o PL da dosimetria, o STF inteiro será sancionado. Não é rumor, não é bastidor, é fato. O aviso partiu de quem hoje comanda, ao lado de Donald Trump, a política externa mais poderosa do planeta. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, braço direito e executor das ordens de Trump, decidiu agir. E quando Rubio age, o mundo presta atenção. Não se trata de uma nota diplomática genérica, nem de um comunicado protocolar. Estamos falando de um alerta estratégico, calculado, construído com base em relatórios, inteligência e análise política profunda. Washington deixou de apenas observar o cenário brasileiro e resolveu entrar diretamente no jogo. Isso acontece quando os Estados Unidos entendem que há risco real à democracia, à liberdade e aos compromissos assumidos internacionalmente. Durante meses, o comportamento do Supremo Tribunal Federal e do governo Lula foi acompanhado de perto. Cada decisão relevante, cada discurso, cada movimentação nos bastidores foi analisada. As sanções da Lei Magnitsky estavam suspensas, mas nunca revogadas. Era uma trégua temporária, um voto de confiança condicionado a exigências muito claras impostas por Trump. Entre essas exigências, uma se tornou central: a aprovação e, principalmente, a aplicação integral do PL da dosimetria. Para Washington, esse projeto não é apenas um ajuste técnico no sistema penal. Ele representa um teste moral, um termômetro para medir se o sistema brasileiro estaria disposto a reconhecer excessos, corrigir abusos e restabelecer parâmetros mínimos de justiça após os acontecimentos de 8 de janeiro. Mas algo começou a sair do controle. Informes diplomáticos passaram a indicar que Alexandre de Moraes estaria preparando uma manobra jurídica para enfraquecer a dosimetria. Uma jogada sofisticada na forma, mas claramente política na essência. Uma tentativa de manter o controle, mesmo diante de um acordo internacional em vigor. Foi nesse momento que Marco Rubio perdeu a paciência. Para ele, essa possível interferência não era apenas um detalhe jurídico, mas uma quebra direta de confiança. Um sinal claro de que o sistema brasileiro poderia estar tentando burlar o acordo firmado com a maior potência do planeta. E quando isso acontece, a resposta deixa de ser diplomática e passa a ser estratégica. O recado de Marco Rubio não deixou espaço para dúvida, interpretação alternativa ou negociação silenciosa. Foi direto, seco e definitivo. Se Alexandre de Moraes tocar no PL da dosimetria, o Supremo Tribunal Federal inteiro será novamente enquadrado na Lei Magnitsky. Não apenas um ministro, não apenas aliados diretos, todo o STF. Esse é o tamanho do aviso. Essa é a dimensão da linha vermelha que foi traçada. Não estamos falando de uma advertência simbólica. A Lei Magnitsky não funciona como pressão política comum. Ela opera como um bloqueio real, concreto e devastador. Congelamento de ativos no exterior, bloqueio de contas internacionais, restrição de vistos, proibição de transações financeiras e isolamento diplomático imediato. Uma vez aplicada, não há negociação rápida, não há saída honrosa e não há controle de danos. Marco Rubio sabe exatamente o peso do que está colocando sobre a mesa. Ele não é um político de discursos vazios. Ele é um estrategista de confronto diplomático, moldado em cenários onde a hesitação custa caro. Foi ele quem coordenou sanções que estrangularam financeiramente regimes que pareciam intocáveis. Governos que riam de advertências, até o dia em que seus líderes não conseguiam mais movimentar dinheiro, viajar ou manter relações internacionais básicas. Quando Donald Trump define o alvo, Rubio executa o plano. Essa é a dinâmica. Trump traça o mapa. Rubio escolhe o caminho mais curto e mais duro. O STF foi avisado dentro dessa lógica. Não há espaço para blefe, nem para decisões criativas. Qualquer tentativa de reinterpretar a dosimetria será lida como sabotagem deliberada. E é por isso que o STF está encurralado. Lula sabe disso. O Planalto sabe disso. Nos bastidores, o clima não é de confiança, é de medo calculado.
Reuniões fechadas, telefonemas discretos, tentativas de medir até onde Washington está disposto a ir. Mas o problema é simples. Marco Rubio não trabalha com ameaças vazias. O sistema brasileiro apostou durante anos na ideia de que jamais seria confrontado de fora para dentro. Apostou que a soberania institucional serviria como escudo absoluto. Mas essa aposta começou a ruir no momento em que o Brasil entrou oficialmente no radar estratégico dos Estados Unidos. Quando Trump reassumiu a presidência, ele deixou claro que não toleraria a consolidação de práticas autoritárias em países considerados estratégicos. E o Brasil, goste ou não, ocupa uma posição central na América Latina. Economia, população, influência regional. O que acontece aqui repercute em todo o continente. Por isso, quando Washington decidiu agir, não foi por impulso, foi por cálculo. O recado de Rubio marca exatamente isso: a transição do acompanhamento para o confronto direto. A partir daqui, cada movimento do STF deixa de ser apenas uma decisão interna e passa a ser um ato com consequências globais. Para entender como chegamos a esse nível de tensão, é preciso voltar ao ponto de ruptura. Julho de 2025. Foi ali que Donald Trump autorizou a aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, sua esposa e o escritório de advocacia ligado à família. O motivo apresentado foi claro e direto: abuso de poder, censura sistemática e perseguição política. Esse ato mudou tudo. Pela primeira vez na história recente, um ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro foi formalmente enquadrado como violador de direitos humanos no cenário internacional. Não foi uma crítica, não foi uma nota diplomática. Foi uma sanção formal, com efeitos jurídicos e financeiros imediatos. As consequências foram duras: contas bloqueadas, ativos congelados, restrições severas de viagens e isolamento progressivo no cenário internacional. O impacto não foi apenas financeiro, foi simbólico, institucional e psicológico. A imagem de intocabilidade do STF começou a ruir fora do Brasil. No Palácio do Planalto, o efeito foi imediato. Lula percebeu que estava diante de uma força que não poderia ser neutralizada com discurso político ou articulação interna. Pela primeira vez, o sistema brasileiro lidava com um poder externo, disposto a ir até o fim. Foi nesse contexto que Trump acionou Marco Rubio. E é importante entender isso com clareza. Rubio não foi chamado para negociar concessões. Ele foi chamado para vigiar, controlar e reagir. Sua missão era simples: garantir que o Brasil cumprisse exigências claras, sem atalhos e sem teatro político. Rubio montou uma estrutura de monitoramento constante. Cada decisão relevante do STF passou a ser analisada. Cada projeto de lei, cada movimentação jurídica, cada sinal de resistência era registrado. Nada passava despercebido. O Brasil entrou em regime de observação total. As exigências foram formalizadas pelo Departamento de Estado. Fim da censura digital. Respeito à liberdade de imprensa. Revisão de processos com claro viés político. Aprovação do PL da dosimetria. Compromissos institucionais até 2026. Não eram sugestões. Eram condições para manter relações normais com Washington. A resposta de Lula veio em tom conciliador. Promessas de diálogo, cooperação e respeito institucional. Mas Trump não se deixou enganar. A experiência mostrou que o sistema brasileiro sabia ganhar tempo como ninguém. Por isso, a vigilância continuou. E foi exatamente essa vigilância que detectou o problema. Relatórios começaram a indicar que, apesar do discurso público, havia movimentações internas para esvaziar o alcance real da dosimetria. O acordo começava a ser testado. E esse teste teria consequências. O PL da dosimetria foi escolhido como o teste final. Para Washington, ele funcionaria como um divisor de águas. Se fosse aprovado e aplicado integralmente, demonstraria que o sistema brasileiro ainda era capaz de respeitar acordos e corrigir excessos. Se fosse sabotado,
confirmaria a tese de que o STF age com motivação política, não jurídica. A aprovação do projeto levou à suspensão temporária da Lei Magnitsky, um gesto calculado de boa vontade. Mas atenção, suspensão não é revogação. Era um prazo, uma janela, um período de observação rigorosa. E foi justamente nesse período que os sinais de alerta se multiplicaram. Relatórios confidenciais indicaram que Alexandre de Moraes e aliados discutiam formas de reinterpretar a dosimetria, criando entraves técnicos para impedir sua aplicação prática. Na teoria, tudo parecia legal. Na prática, seria uma anulação silenciosa da lei. Foi aí que Marco Rubio decidiu agir sem rodeios. Uma reunião emergencial foi convocada no Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. O acordo com o Brasil foi reavaliado ponto por ponto. O relatório final não deixou dúvidas. Há risco iminente de descumprimento deliberado. A recomendação enviada à Casa Branca foi clara. Se houver qualquer interferência no PL da dosimetria, a Lei Magnitsky deve ser reativada imediatamente, com ampliação das sanções para todo o Supremo Tribunal Federal. Não amanhã, não depois, imediatamente. O relatório já está pronto, assinado, aguardando apenas a confirmação do próximo movimento do STF. Se a interferência acontecer, as sanções podem entrar em vigor em menos de 48 horas. Esse é o prazo real. Esse é o ponto sem retorno. O STF, que por anos se comportou como poder absoluto, agora enfrenta algo inédito: julgamento internacional. Não por narrativas, mas por atos concretos. O PL da dosimetria se tornou o termômetro definitivo da liberdade no Brasil. O que está em jogo não é apenas uma lei. É a credibilidade institucional do país. É a posição do Brasil no mundo. É a mensagem que será enviada para dentro e para fora. Ou o sistema respeita limites, ou enfrentará consequências que não poderá controlar. O sistema pode ter poder, mas o povo tem a verdade. E a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre vence.